Você quer aprender como joga PSG e Chelsea, que vão se enfrentar na final do Super Mundial amanhã? Então fica nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que eu vou te explicar tudo, beleza? Bom, meu nome é Samuel, para quem não me conhece, e vamos falar aqui sobre a final do Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial, como vocês preferirem chamar. O nome oficial é Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Hoje a gente vai falar sobre essa final aí, desse campeonato novo, que honestamente me encantou. Eu gostei muito desse formato, gostei muito da ideia, gostei do campeonato. A única coisa que eu não gostei foi o lugar, por ter sido nos Estados Unidos, os horários não eram muito bons, isso prejudicou muitos jogadores, né? Isso foi muito falado. Vou fazer um vídeo pós-mundial para falar só do campeonato também. Mas de modo geral, muito bacana esse campeonato. E chegamos à final, né? Agora realmente para encerrar a temporada europeia com a Copa do Mundo de Clubes. Primeiro vamos falar do Chelsea. Chelsea, o time de Londres que não era cotado como dos favoritos a chegar na final. É um time que fez uma boa reta final dessa temporada agora, se recuperando, indo melhor na Premier League do que estava sendo nos últimos anos, inclusive, chegando na Champions League. E nós temos um Chelsea chegando na final. É claro que teve um caminho um pouco facilitado, é verdade, porque pegar times sul-americanos, de maneira geral, é um caminho mais fácil. É muito mais fácil, é muito melhor enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Fluminense, do que enfrentar o Bayern de Munique e o Real Madrid. Todos os clubes concordam. O Flamengo preferiria pegar Palmeiras e Fluminense do que pegar Bayern de Munique e Real Madrid. Tanto que o Flamengo pegou o Bayern, ele perdeu. E assim por diante, seja lá qual time brasileiro ou sul-americano ou asiático fosse. Os times europeus são favoritos. Mas o Chelsea era um dos menos favoritos. Acho que só não era menos favorito do que o Borussia Dortmund. De resto, acho que o Chelsea estava ali, talvez a Juventus também fosse um pouco abaixo. E o Chelsea chega nessa final com moral. Porque apesar de ter um caminho facilitado, o que não é verdade, tá? No sentido prático da coisa, os times brasileiros competiram com muita vontade, e mais do que o Real Madrid, inclusive, já vou falar disso também. O Chelsea vai chegar nessa final com a moral lá em cima, com vontade. Tem alguns reforços, né, chegando, gente voltando de suspensão aí, como o Cole na defesa e o Liam Delap lá no ataque. E como que o Chelsea se arma, né? Vamos lá, vamos partir daí. O Chelsea é um time que joga sempre com 3 zagueiros, né? Então, não tem. O Chelsea é um dos times que também não tem aquela formação 100%, o 11 titular ainda montado. O Colwill volta para a defesa, ele é um dos melhores zagueiros, se não o melhor. E aí tem o Malo Gusto na lateral direita e o Cucurella na lateral esquerda. O Cucurella é um dos melhores jogadores do time. Ele, por mais que seja um lateral ala esquerdo, ele não joga só aberto, ele constrói muito por dentro, volta para marcar, corre o campo todo. Tem sido muito falado, inclusive recentemente, dele ser um dos jogadores mais odiados do futebol atualmente. Ele provoca bastante, querendo ou não, todos os seus adversários. E ele joga muito bem, a verdade é essa. Ele começou muito mal no Chelsea, mas se recuperou muito bem no final dessa última temporada aí. E tem jogado muito bem no Super Mundial, inclusive. Aquele cara que volta para marcar, corre o campo inteiro, nunca se cansa. O meio campo do Chelsea é a parte mais forte, né? Você tem hoje Enzo Fernandes e Caicedo sendo os dois volantes ali, principalmente, que ajudam nessa saída de jogo. Dois volantes sul-americanos, inclusive, que jogam muita bola. E o Cole Palmer, estrela do time, como armador, né, como camisa 10. Ele que jogou muito pela ponta direita quando ele chegou no Chelsea, onde ele se destacou, mas também por conta dos reforços e como o Enzo Maresca, que é um treinador diferente do que tinha o Chelsea, né, quando o Palmer chegou, ele monta o time de uma maneira um pouco diferente. Ele gosta do Palmer como esse cara central que pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Já jogou até pela esquerda, né, nesse Mundial também. Ele faz essa troca com o Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, que é inclusive da base do PSG. Ele no PSG teve pouquíssimo espaço. Ele é daquela era, logo que o Neymar chegou no PSG, até um pouquinho antes ele já era da base.
E ele acabou indo para o Leipzig, da Alemanha. Lá ele se destacou depois de algumas temporadas ali, e aí foi para o Chelsea. Hoje ele tem jogado um pouco mais aberto pela esquerda também. Nos 2 últimos jogos ele fez bastante esse papel. E o Palmer caindo às vezes até mais pela direita, junto do Pedro Neto. E aí o Pedro Neto pode fazer essa inversão também. O Pedro Neto vem para esquerda, o Palmer para a direita e o Nkunku no meio. Tem essas trocas no Chelsea, é muito interessante esse ataque. E o Chelsea joga sempre com um centroavante 9 fixo. Foi na maior parte do Mundial o Liam Delap, que eu falei, ou Delap, como vocês preferirem pronunciar. Ele é da base do Manchester City, inclusive o pai dele jogou no Manchester City durante muitos anos. Não rendeu, foi emprestado para vários clubes e tudo mais, até ser vendido. E aí agora ele veio para o Chelsea, se destacou na segunda divisão da Inglaterra na última temporada e já veio para o Chelsea no meio da temporada. Ele que na verdade foi agora, no final da temporada mesmo. Ele é um cara mais fixo e é provável que ele não seja titular nessa partida, porque o João Pedro, que chegou agora também, jogou muito bem no jogo contra o Palmeiras ele entrou bem, e contra o Fluminense ele destruiu, fez os 2 gols da partida. É bem provável que ele vá ser o titular e o Liam Delap entre ali no segundo tempo, porque o João Pedro ainda não está 100% ali no ritmo, né? Mas ele deve jogar o máximo que der. O Nicolas Jackson, esquece. Não vai jogar, pode ter certeza que acabou o espaço dele no Chelsea, ainda mais depois da última partida. E o Chelsea é um time que gosta de construir com a bola. Avança bastante as suas linhas, né? Os laterais ajudam a construir por dentro, os pontas abrem bastante, os meio-campistas giram bastante ali a bola, tem passe. O Enzo Fernandes é um cara que ele é um segundo volante, camisa 8, mas ele vai bastante para o ataque, aparece dentro da área. O Palmer é um cara que flutua bem, todo o espaço ali em volta da área e faz muitos gols. Ele chuta muito bem de média distância, né? Aquela bola curva assim com a perna esquerda. Ele é talentosíssimo, é um dos destaques e tem muita visão de jogo. É um jogador muito importante aí para o Chelsea, é a estrela do time, né? Vai ser camisa 10 agora, inclusive. O Chelsea não é um time que se defende tão bem, porque na defesa é onde é o elo mais fraco. E o seu goleiro é o elo mais fraco do time inteiro. Robert Sanchez é um goleiro bem medíocre. Ele seria um reserva ok para o Chelsea, para o nível que se espera. O Jorgensen, né, que é o outro goleiro, ele também não teve muito espaço. Ele até jogou um pouco nesse Mundial, mas é um goleiro também de nível mais limitado, é mais jovem também. E aí onde não passa tanta segurança, né? Inclusive o time do Chelsea é um time muito jovem, tem ótimas opções no banco, jogadores velozes para entrar na partida, jogadores que podem mudar o jogo, principalmente do meio para frente, como eu falei. E esse vigor a mais às vezes faz diferença. Eu acho que fez muita diferença contra o Fluminense, inclusive, também, e fez contra o Palmeiras também. Os 2 jogos ali, o banco do Chelsea foi muito importante para poder mudar a partida e trazer um fôlego novo. Do outro lado a gente tem o PSG, também um azul, mas um azul com vermelho, que é de Paris, capital francesa, e o PSG tem uma construção de jogo muito parecida com o Chelsea. É um time que gosta muito da posse de bola, joga lá pra cima, só que tem uma diferença, o PSG joga com 4 defensores e não 5 igual o Chelsea. Os laterais do PSG, eles avançam muito. Mesmo jogando com menos defensores, o PSG é mais ofensivo do que o Chelsea. Isso é muito interessante. Os pontas do PSG, que é o Kvaratskhelia na ponta esquerda e o Doué na direita, eles abrem bastante. Os laterais muitas vezes vêm mais por dentro do que os pontas, para encaixar às vezes 5 jogadores na linha ofensiva. Fica os 2 pontas, os 2 laterais e o atacante, no atacante é o Dembélé. Os laterais do PSG são Hakimi, marroquino na lateral esquerda, e o Nuno Mendes, português, na lateral... o Hakimi na lateral direita e o Nuno Mendes na lateral esquerda. O Hakimi tem feito uma temporada absurda, né? Muitos gols, muitas assistências, ele pisa muito dentro da área, mais do que o Nuno Mendes. O Nuno Mendes fica um pouquinho menos avançado, mas ele vai muito para o ataque.
E aí a gente tem Marquinhos e Pátio na zaga, né? O Beraldo jogou muito bem contra o Real Madrid, é verdade, mas é bem provável que o Pátio vai ser o titular, por conta de tudo que fez na temporada como um todo, por ser uma final, mas o Beraldo jogou muito bem, é uma ótima opção, caso o Luiz Henrique prefira ele. Mas é provável que o equatoriano Pátio vá jogar. Ele que já está no PSG há muito tempo, inclusive, pouca gente sabe, mas ele já está aí uns 4, 5 anos no PSG. E o goleiro do PSG é o Donnarumma. Ele passa segurança absurda. É um dos melhores do time, inclusive. É uma diferença muito grande disso no PSG pro Chelsea. Aí é onde também causa um nível diferente. O meio-campo do PSG é também muito forte, né? Não é a parte mais forte do PSG. Eu acho que a parte mais forte do PSG é o ataque, também pelas opções que tem. Mas o meio-campo e a zaga, a verdade é essa. No final das contas, você fala, poxa, qual será que é o melhor setor do PSG? É o ataque, com Kvaratskhelia, Dembélé e Doué? É o meio-campo, com Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz? Ou é a defesa, com Nuno Mendes, Marquinhos, Pátio e Hakimi? Ou é o goleiro Donnarumma? A verdade é que o PSG é um time muito forte. Não tem exatamente um setor mais forte. O time todo é muito forte. Os defensores atacam muito bem. Os meio-campistas constroem muito bem o jogo, mas também defendem e também fazem gols. O Fabian Ruiz fez 2 contra o Real Madrid. E os atacantes também ajudam a defender muito, além de fazerem muitos gols. Tava lá até o final do jogo o Kvaratskhelia voltando para correr e desarmar. O Vinícius Júnior, por exemplo, né, que caiu pela direita, o Kvaratskhelia estava dando bote no Vinícius Júnior, roubando a bola dele, dando caneta na frente e saindo jogando. Todo mundo se ajuda. E isso é muito bonito do PSG. Aí é por isso que você vai vendo que o time é diferenciado mesmo. E a construção do PSG ela é parecida com a do Chelsea, como eu falei. O time gosta muito de ter a posse, só que o PSG é mais agressivo. O PSG, quando perde a bola, faz aquela pressão, joga todo mundo ali. O PSG tá no ataque, perde a bola, todo mundo vai para cima para cortar o passe e recuperar a bola o quanto antes. Quando a bola passa, o PSG, vamos supor que o PSG não consegue recuperar, o PSG volta todo mundo. Todo mundo volta correndo para suas posições e para ajudar. Porque quando o PSG se defende, ele faz um balanço muito interessante. Vamos supor que o outro time está jogando pelo lado direito do ataque, puxou um contra-ataque pelo lado direito. O PSG volta correndo, o ponta esquerda do PSG volta marcando, o PSG vira quase que uma linha de 5 defensores, sendo o ponta o cara aqui mais para esse lado, e todos os outros fazendo uma linha no meio. Então o meia do PSG também vem aqui mais para apoiar, para ficar 3 caras na parte esquerda marcando, é o lateral esquerdo, o ponto esquerdo e mais um meia. Os outros 2 volantes fecham no meio para cortar passe, para não deixar chutada a entrada da área. E o outro ponta, do outro lado, ele volta para acompanhar o lateral do outro time, para não deixar essa inversão de jogo ser tão fácil. Então você vê que é um time que faz isso com maestria, não só a ideia. A ideia é muito boa, o ponto é executar. Todos os times sabem que existe essa ideia de voltar todo mundo para marcar. Muitos times fazem isso. A diferença é que o PSG faz isso com uma intensidade, com uma vontade, com uma disciplina tão grande que é muito difícil contra-atacar o PSG. Mas é o único jeito, na minha opinião, de se vencer o PSG é só no contra-ataque. É se segurando muito lá atrás e apostando muito na velocidade. Porque, querendo ou não, os laterais do PSG atacam bastante. Os zagueiros do PSG, eles até são rápidos, mas nem tanto assim. Os volantes do PSG não são velocistas. Pelo contrário, esses sim não tem muita velocidade. Porque eles são volantes mais técnicos. E aí é onde existe uma possibilidade. O próprio Chelsea, né, já houveram declarações que o Chelsea não vai jogar assim, não vai se retrair e tentar contra-ataque. Vai tentar propor o seu jogo de fato. Eu gosto muito dessa ideia, só que eu acho que não vai dar certo. Contra o PSG é muito difícil. E é basicamente isso. Esses são os grandes destaques. O PSG, como eu falei, é um time tão coletivo que é até difícil dizer quem é o craque do time. Você pode dizer que é o Dembélé, que tem mais gols, tem mais assistências e tal. Você pode dizer que é o Vitinha, que é um cara muito importante ali para orquestrar todo o meio de campo.
mas a verdade é que o time todo é muito bom. Esses dois se despontam mais, o goleiro Donnarumma e tudo mais, é que aí se você vai falando, você vai vendo que todo mundo é muito importante no time. Dito tudo isso, eu acho que essa pressão do PSG em cima do Chelsea vai ser o suficiente para vencer. Acho que o Chelsea não suporta essa pressão do PSG e deve sucumbir ao talento dos franceses e dos outros jogadores que tem no elenco como um todo. Tem muitos franceses. Eu acho que o Chelsea não deve aguentar toda essa pressão. O meu palpite é que vai ser uma goleada do PSG. Mas o Chelsea vai competir. Eu acho que o Chelsea é um time competitivo. Ao contrário do Real Madrid, que não quis competir contra o PSG, quando viu que estava 2-0, largou o barco. Eu acho que o Chelsea vai tentar. Só que o PSG é muito melhor do que o Chelsea. A verdade é essa. Tudo pode acontecer no futebol. Mesmo sendo o melhor, o PSG pode perder, é óbvio. Só que um time que como é o PSG e como tem jogado até agora, é muito difícil disso acontecer. Mas vamos ver. O meu palpite é um 3-0, 4-0, é um negócio bem assim mesmo. A defesa do PSG é muito sólida, é muito difícil atacar o PSG. E acho que não vai dar pro Chelsea. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha? Quanto você acha que vai ser esse jogo? E a gente se vê na próxima. Até mais.